primeiro ano, ela não costuma ter muitas contas tirando a parte de estequiometria. Mas se eu pudesse caracterizar a segunda coisa mais importante, porque estequiometria com certeza é a primeira, seria diagrama de polo. O diagrama de polo ele permite a gente achar níveis e subníveis de qualquer elemento químico, qualquer coisa, desde que a gente saiba algumas regras básicas, que é essa regra aqui. Basicamente é o seguinte: X35, de cara, eu já sei que esse cara é um número atômico 35, porque ele tem 35 prótons, porque ele está me mostrando ali. Ok, se ele tem 35 prótons, ele tem 35 elétrons. Beleza. Pelo número de elétrons, eu consigo fazer a distribuição eletrônica. Se ligou? Ah, Rony, então basta saber o número atômico dos prótons. Mas se esse número atômico de prótons for igual de elétrons, porque ele é neutro, beleza. Se não, por exemplo, lembra daqueles casos que eu coloquei menos 1 e mais 1? Quando você perde uma carga, você ganha uma carga, a distribuição eletrônica vai obedecer os elétrons. Tanto que o nome é distribuição eletrônica, tá bom? Você tem que saber o número de elétrons. Rony, como é o seu número de elétrons? Olha para o número de prótons. Se o elemento for neutro, prótons iguais a elétrons. Se for um íon positivo ou negativo, você tem que dizer: é positivo, perdeu um elétron. É negativo, ganhou um elétron. Como eu vou saber? Quantos níveis, quais subníveis, quais os números principais, números quânticos desse cara? Como eu vou saber isso? Distribuição de polo. Diagrama de polo. Distribuição eletrônica. Primeiro, polo me colocou aqui os níveis e aqui os subníveis. Começando em K, acabando em Q, para o que a gente conhece. Começando em S, acabando em F, para o que a gente conhece. Vocês percebem que eu coloquei uns caras de preto, que são os caras que a gente conhece. Com os de preto, a gente já faz todos que eu conheço. Mas aqui, para mostrar que esse cara é um triângulo assim, infinito, eu coloquei uns caras de vermelho. Vocês conseguem entender que assim, esse cara, muita gente fala: sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá sem. Beleza? Raoni, na hora esqueci, eu fiz um triângulo assim, tem algum problema? Não tem problema, tá bom? Coisas interessantes. A minha camada principal aparece logo de cara, não tem o que fazer. O subnível, o que acontece é o seguinte: nesse subnível, ele é o menor, ele consegue colocar dois caras. Aqui 6, aqui 10 e aqui 14. Se vocês observarem, vai somando de 4 em 4. Então, se tiver um G, seria 18. Beleza? Então, esse número, ele fica claríssimo aqui. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6, 6, 6, 6, 6. Eu vou colocar aqui. 6, 10, 10, 10, 10, 14, 14. Beleza. Depois que eu sair disso aí, como eu vou saber a ordem dos números? Entra um detalhe. No Enem não costumam cair muito, geralmente as pessoas já sabem, mas caso caia uma pergunta para você, ou numa prova, ou no próprio Enem, eu sei que tempo no Enem é uma coisa muito assim, complicada de falar, mas perca 30 segundos fazendo esse negócio. Caso você tenha dificuldade, se você não tiver dificuldade, se você conseguir memorizar a ordem, perfeito, perfeito. Se não, perde 30 segundos e tente fazer o mais organizado possível, porque quando você vai cortar, vai ficar melhor. Porque você não vai cortar simplesmente na horizontal, você vai cortar assim. Sempre na diagonal. Vindo aqui, vou tentar não cortar os elementos, mas enfim, já cortei alguns ali. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, olha só. No caso do 35, como é que ficaria? Ficaria assim, x35. Eu tenho que contar esses numerozinhos aqui, vou distribuindo, e a soma desses numerozinhos tem que dar 35. Bora lá. O primeiro cara, 1s2. Até agora eu tenho 2. Depois, 2s2. 2 mais 2, eu tenho 4. O próximo, 2p6. 2 mais 2 mais 6, 10. Vamos continuar. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Percebe que eu falei que às vezes o cara que não tem um subnível de um nível menor, ele acaba tendo mais energia do que um cara maior? Depois foi o 2, depois foi o 3, depois foi o 4. Então eu digo, depois vem 4, depois 5, depois 6. Depois de 3s2, depois de 4s2, desculpa, vem o 3d10. Isso mostra o seguinte: esse cara está na terceira camada, no terceiro nível, mas ele é mais energético do que esse. Percebe?
Vou continuando para explicar para vocês. Bora lá. Depois disso, depois de 3D10, 4P6. Só que aí entra um detalhe. 10, 20, 30, 36. Eu não preciso do 36. Eu preciso de mais 5 só. Então, P5. Vocês entenderam que eu não preciso obrigatoriamente colocar o número todo. Eu estou dizendo que o número vai até ali. Então, eu vou ter que fazer esse jogo de cintura até chegar no meu. Esse aqui é a distribuição por nível energético. Esse cara é o mais energético. Desculpa, esse é o cara menos energético. E esse aqui é o cara mais energético. Faz sentido, ele é o quarto período. Se não tivesse ele, o mais energético, apesar de você ter um 4, ou seja, esse cara tem 4 camadas, mas o mais energético é o 3D10. Detalhe, aqui tem um 4. Então, se eu quisesse organizar por nível, primeiro nível, 1S2. Segundo nível, 2S2, 2P6. Terceiro nível, 3S2, 3P6, 3D10. Quarto nível, 4S2, 4P5. Certo? Deu para entender isso aqui? Então aqui eu disse o quê? Que no meu primeiro eu vou ter 2 elétrons, no segundo 8, no terceiro 10, 6, 18. Se vocês observarem isso aqui, dá pra gente saber 2, 8, 18, por aí vai. E aqui 7. Se eu somar esse com esse, ó, 15, 20. 15 mais 20, 35. Tá aqui. Beleza? Consegui dizer os níveis, os caras, tudo. Mais uma vez, galera, eu gosto de bater nessa tecla. Se não tivesse esse cara, menos energético, mais energético. Porém, você tem um 4S2. Então esse cara é o mais externo. Ele é o quarto período. Só que ele não é o mais energético. Nem sempre o mais energético é o mais externo. Isso é uma tendência, mas que não sempre ocorre. Isso aqui é a distribuição de Pauli. Só que aqui, ó, números quânticos. Números quânticos você tem 4. Número principal, secundário, magnético e espino. O principal é a camada. K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já o secundário é o subnível. Aí eu não começo do 1, ó. S é 0, P é 1, 2, 3, ok? O magnético é como se eu fosse organizar as casinhas. Esse cara aqui tem 2. Quantas camas de casais eu preciso para ter 2 pessoas? Uma cama de casal. O outro tem 6. Quantas camas de casal eu preciso? 3. 1, 2, 3. E por que eu estou falando de casais? Porque cada quadradinho desse vai conseguir colocar 2 elétrons. 2 elétrons no mesmo ambiente? Sim, no mesmo ambiente. Um girando de forma para cima, outro girando de forma para baixo. Você vai criar campos magnéticos de sentido contrário. E por eles serem assim, opostos, eles conseguem orbitar no mesmo local. Lembra que Louis de Broglie disse que era uma partícula onda? A gente não pode dizer que uma matéria ocupa o mesmo, 2 matérias ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas ele é uma onda. E o comportamento que ele está tendo aqui é como uma onda. Chegou? Beleza. E por último, o spin. Eita, ficou meio fora de ordem aqui. Deixa eu até dar uma setinha aqui para a gente não se perder. Se for para cima, mais meio. Se for para baixo, menos 1/2. Detalhe. Tem questões que faz o seguinte. Admita que para cima é menos 1/2. Ou admita que para baixo é mais 1/2. Se a questão disser isso, você tem que obedecer a questão. Se aqui para cima for menos 1/2, aqui vai ser mais 1/2. Caso contrário, esse é o padrão. Ok? Vendo aquele cara ali, Raoni, como eu vou tirar os números quânticos desse cara? Quando eu fizer o cara, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Se eu errar a distribuição eletrônica, eu não vou fazer esse cara. Mas se eu acertar, eu vou pegar sempre o mais energético. No caso, o último. Sempre o último. Então, olhando para cá. 4, P, 5. Vamos lá. N, L, M, S. Número principal já está aqui, ó. 4. Número secundário, P. P é 1. Certo? P. Você vai fazendo para vocês lá. P1, ok? O P tem 3 casinhas. Então, bora lá. Coloco 3 casinhas. A do meio é 0, menos 1, mais 1. Ok? E eu tenho quantos carinhas para colocar? Eu tenho que colocar 5 carinhas. Sempre começando para cima. Quando encher todos, eu volto e começo para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Onde foi que ele acabou? Ele acabou no 0. Então, esse meu número aqui, magnético, vai ser 0. Ele acabou para cima ou acabou para baixo? Ele acabou para baixo. Menos 1, meio. Beleza? Estudem.